Oi, gente! Então, eu vou mostrar como é que eu fiz essa pintura. Primeiro, isso aqui é um tecido 100% viscose, base celulósica. Ele já tem essa corzinha aqui, que é um caque bem clarinho. Pode pintar tecido colorido? Pode, contanto que a cor seja clara, porque as cores se misturam com o fundo, porque isso é uma aquarela. A aquarela ela é transparente, então se ela estivesse aqui no fundo branco, as cores seriam muito mais vibrantes. Mas eu quis fazer num fundo caque, para vocês verem como é que fica. As cores todas se misturam com o caque, tá? Primeiro eu fiz uma tinta preta, não coloquei fixador nem nada, só corante com água. Coloquei o espessante na tinta para ficar naquele ponto de mel, depois que eu coloquei o fixador. Por quê? Porque como até eu dar o ponto demora um pouquinho, eu só quis botar o fixador depois para eu ter mais tempo para pintar. Então, eu fiz aqui toda a parte de traços, primeiro desse e de um outro que eu vou mostrar ali, que sempre eu estendo um tecido, tipo para fazer lenço, uma viscose bem fininha, para fazer lenço, e aí tudo que tiver sobrando de tinta eu vou colocando nessa viscose para eu não perder a tinta. Porque vocês lembram, né, que para eu conseguir esse tom forte, que é o tom mais potente da tinta, eu tenho meia hora para pintar. Depois a cor vai caindo no vidro, certo? Se eu quiser utilizar as cores mais claras, eu posso continuar usando, mas eu queria o preto, então eu só tinha meia hora para usar. Fiz os dois, acabei com ele nesse lenço. Depois eu fui para uma segunda cor, que foi o amarelo, né, o mostarda, na verdade. Isso aqui é um mostarda. Depois o vinho e depois o caque. Aqui e aqui eu deixei mais falhado, tá? Tá pronta a pintura, não sobrou tinta alguma. Eu gastei tudo ali no lenço. Até tive que fazer um pouquinho mais de amarelo, porque ainda faltou, e fiz um tiquinho de nada para acabar o lenço. Então eu já estou com uma peça, isso aqui é costa, frente e um lenço, e eu gastei pouquíssima tinta. Vamos ver como é que eu fiz? Começando com os tecidos estendidos, frente, costas e o lenço. Começando com o contorno, a tinta preta com espessante. Como eu fiz? Eu já deixo todas as tintas corante com água prontas, todas as cores. Então, o preto estava pronto, sem o fixador. Coloquei o espessante, aí dei o ponto. Demora um pouquinho, né? Que você dá o ponto até chegar no ponto certinho de mel e a tinta ficar fluindo bem sem migrar. Eu sacode, aí dei o ponto. Depois eu coloco o fixador, que é a mesma quantidade de tinta. Aí você vai falar assim, mas não ficou muito fluida depois que você botou a água com fixador? Não, não fica, gente. Vocês vão aos poucos aprendendo a dar o ponto dessa tinta. Vocês vão ter que ir fazendo testes em retalhos até você entender como é que funciona a tinta no determinado tecido, A, B ou C. Por isso que não dá para dar para vocês uma receita de bolo, porque os tecidos absorvem a tinta de forma diferente. Isso é uma viscose que vocês estão me vendo pintar. Aí já é a outra parte, isso aí é a frente da blusa. Um linho, por exemplo, um linho mais grosso, mais rústico, ele vai gastar mais tinta e a tinta tem que estar mais fluida, porque senão não vai correr no linho, entendeu? Então, isso vocês vão vendo de tecido para tecido. Um tecido bem fininho, a tinta tem que estar mais espessa. Então, não adianta eu falar para vocês, olha, vocês vão botar aqui uma gota assim, assim, assado. Não dá. Cada um vai ter que achar o seu ponto no tecido que está trabalhando. Por isso que a pintura à mão em tecido ela é tão especial. Ela não é uma tela fixa que você vai lá e sempre pode ensinar e fazer exatamente a mesma coisa. Não. Então, tô aqui te ensinando, tô mostrando todos os segredos, mas eu não preciso me preocupar. Ninguém vai me imitar ou fazer igual. Não dá para fazer, gente. Cada um vai ter o seu estilo e vai achar o seu caminho.
Esse aí, por exemplo, é o lenço que eu vou colocando o resto de tinta. Vocês vejam, só sobrou aquilo ali que eu fiz aquelas listras. Então, eu deixo dessa forma. Agora, vamos para a segunda cor. No caso, esse mostarda. Eu fiz bem pouca também, foi 100 ml que eu fiz de tinta total, tá? Com o fixador. Então, até sobrou pouca para fazer o lenço. Eu tive que fazer mais um tiquinho. Gente, às vezes vocês podem falar assim, mas pô, muito complicada essa tinta, ela em meia hora acaba a potência máxima dela. Eu não vou fazer porque eu não vou conseguir pintar em meia hora. Não tem problema, você vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Compra um daqueles medidores de ml, que tem 10 ml, 20 ml, e aí você vai fazendo de pouquinho em pouquinho. A tinta, a cor já está pronta. Você só tem que ir misturando com o fixador. Então, se usa um potinho pequeno, aí fez, depois mistura. A cor não vai sair diferente, porque como ela não está com fixador, ainda, né, antes de você misturar com o fixador, você vai ter a mesma cor no pano inteiro, mesmo que você pinte no dia seguinte, no outro dia ou no outro dia. Ela só começa a reagir na hora que mistura com o fixador. Então, você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, gente. A alquimia do processo é que é o interessante, é a gente começar a aprender, entender e conversar com a tinta, tá? E depois, aos poucos, vocês vão estar fazendo coisas que eu não faço e que vocês aprenderam sozinhos e que a gente pode trocar, não é verdade? A outra parte da blusa. E uma coisa importante para falar para vocês estão vendo que eu estou colocando a tinta, essa segunda cor, né, que é o amarelo ou mostarda, né, e ele não está vazando, né, para o outro lado. Bom, por que não está vazando? Primeiro, porque tem o contorno com o espessante, então ele não está vazando. Eu não estou botando uma quantidade enorme de tinta. Vamos supor, se você colocar esse pincel encharcado de tinta, ele vai vazar, porque existe um limite, né, para a tinta não correr. Então, o espessante, ele segura até um determinado limite, você não pode colocar muita tinta, né? Essa tinta não tem espessante, né? Poderia ter, se você quisesse botar um pouquinho de espessante, não sei, eu não tenho ainda o controle, eu vou botar o espessante, você pode botar um tiquinho, nem a ponto de mel, bota menos espessante, se você quer garantir que ele não vai vazar, mas eu não aconselho. É muito mais gostoso pintar assim, sem o espessante, deixar a tinta chegar ali pertinho do contorno, porque ela vai chegando, né? Vai migrando pouquinho, ela vai chegando perto do contorno. Então, a gente já acabando essa tinta, você vai ver que o pote já está praticamente vazio, não sobrou nem para fazer o lenço. Agora a gente vai para essa segunda cor e eu queria que vocês reparassem, quem já pintou seda ou pinta seda, sabe que quando você pincela a seda sem o espessante, a tinta sai correndo pelo tecido e vai embora, né? Vocês vão perceber que no tecido de algodão e de linho, os tecidos de base celulósica, a tinta migra, mas não tanto quanto na seda, tá? A seda é a característica mesmo do fio, que é aquela coisa extremamente lisa, a tinta vai embora. O algodão não é assim, ele absorve mais a tinta, então você não tem tanto problema de migração. Então, os processos são diferentes. Você não consegue fazer exatamente igual uma seda ou um algodão. Só essas assim que tem contorno e tal, você consegue fazer coisas muito, muito parecidas. Mas quando você vai fazer coisas, por exemplo, que entram água, né, que entram aquarelado, a seda fica diferente do algodão, tá? Então, essas características vocês vão tendo que estudando conforme vocês vão fazendo as pinturas e escolhendo os tecidos.
cada tecido tem uma reação diferente. Veja só, não é porque a tinta é diferente que a parte mecânica, né, é diferente. Não, é porque o tecido, ele tem características diferentes e aí você não vai conseguir fazer da mesma forma porque o atrito é diferente da seda, tá? Então, quando você falar assim, eu quero fazer esse trabalho aqui no algodão, igualzinho na seda, só se for assim, chapado com contorno, você consegue. Agora, as pinturas aquareladas vão ser efeitos diferentes, que você vai conseguir no algodão, que vai ser diferente do linho, que vai ser diferente da seda, que inclusive é outra tinta, não é essa tinta. Essa tinta nossa é o corante reativo para fibras celulósicas. Para seda é outro tipo de corante reativo, essa não serve para seda, tá, gente? E aí, acabando esta cor neste pano. Agora, passamos para outra cor, que é o caqui. E aí, vocês vão ver que essa parte de cima aí, eu não vou fazer totalmente chapado, eu faço ela um pouco falhada. Esse falhado é só menos tinta no pincel, né? Você vai botando ele mais falhadinho, as partes que você quer mais chapada, bota mais tinta, a parte que você quer mais falhada, faz assim. Fazer isso no algodão é bem fácil, é até mais fácil do que fazer na seda, esse falhado, porque você vê, esse falhado eu não tô colocando espessante. Para você fazer isso na seda, por exemplo, falhado, tem que ser uma tinta com espessante, senão a tinta já vai aglutinando toda ali, vai migrando e junta uma na outra. E essa é a vantagem do algodão e do linho, da base celulósica, que a tinta não corre tanto, então você inclusive pode usar muito menos espessante, né? Você vê que aqui eu só usei espessante aí na tinta preta. O resto é todinho a tinta fluida sem espessante. Corre um pouquinho, mas ela não corre demais como é na seda, tá bom? Então, vocês estão vendo aí a quarta cor, né? 1, 2, 3, 4 cores. E essa quarta cor é o caqui, que vocês estão vendo que parece um marrom, mas depois que quando seca, vocês vão ver que é um caqui, é bem escuro. E agora, partindo para o caqui escuro na parte da frente da blusa, né? A última cor. Acabando essa fase, a gente vai para a parte de secagem, né? Então, eu deixo secar naturalmente, ou com o ventilador, que eu boto por cima, às vezes eu boto um tufão por baixo também, para secar mais rápido. Não é para secar no sol, tá? Tem sempre secar na sombra aí, nessa parte. Depois que você lava, você pode secar no sol, mas aí é na sombra. Depois você vai colocar em cima de uma mesa e bota plástico preto em cima, né? Folha por folha. Vamos supor que tenham 10 folhas dessa. Vai botando uma folha, o plástico, uma folha, o plástico, uma folha, o plástico. E aí deixa tudo no escuro durante em torno de 6 horas, né? Você vai ver o seu tempo também, pode deixar mais. Eu não aconselho deixar menos, porque é um tempo bom de fixação. Mas tudo depende de calor, temperatura, umidade de cada cidade, você vai vendo, mas 6 horas é um bom tempo para deixar, tá? Mas caso você precise deixar mais, esse aí, por exemplo, que eu tô pintando, ele vai ficar um final de semana inteiro, porque eu vou viajar e depois que eu vou lavar. Bom, esse pano é o lenço que eu falei, que eu sempre deixo estendido para ir colocando os restinhos de tinta. Vocês vão ver aí eu fazendo uma tinta atrás da outra, mas eu não fiz assim. Eu fiz conforme eu ia fazendo frente e costas do pano principal, eu ia com a tinta e fazia um pedaço aí. Aí acabou a tinta, acabou, né, o vermelho do lenço. E aí eu vou partir para outra tinta. Então, eu ia colocando os restinhos. É óbvio que às vezes não dá para fazer todo. Aí ou eu deixo estendido aí, né? Boto plástico preto para ir fixando, mas aí deixo estendido,
Durante dias, se eu vou pintar outra coisa, aí eu vou botando outro resto de tinta, o outro resto de tinta. A menos que, por exemplo, agora eu vou trabalhar a próxima semana com azul, aí não vai casar aí. Então eu vou e faço mais um tiquinho de tinta, como foi o caso aí, eu fiz o amarelo, eu consegui acabar frente e costa, mas não deu para essa parte, porque eu usei mais amarelo do que as outras tintas, ó, tá vendo? Acabou a tinta, acabou, não fiz mais tinta, não dessa cor. Essa cor foi o caqui, agora é o mostarda. É o que eu falei para vocês, eu fiz na frente e costas o mostarda. Porém, eu usei muito mais mostarda na pintura, vocês viram, né? Então, eu fiz a mesma quantidade de cor, mesma quantidade em ml, né? Foi 100 ml, mas mostarda não deu para o lenço. E como eu ia viajar, eu não ia mais no dia seguinte trabalhar, eu fiz um pouquinho mais de mostarda, bem pouquinho, para colocar no lenço, que também acabou e o lenço está pronto.